Senhor Krishna diz: aquele que está apegado dos frutos do seu trabalho, que trabalha de acordo com sua obrigação, está na ordem renunciada da vida, e é o verdadeiro yoga, não aquele que não acende nenhum fogo e nem executa nenhum trabalho. O que se denomina renúncia é o mesmo que yoga, ou seja, estabelecer o elo com o Supremo, pois ninguém pode se tornar um yogi e não renunciar ao desejo de gratificação dos sentidos. Ou seja, o que ele está colocando? Abhyasa e Vairagya. Não adianta você executar um monte de sadhana se você não fizer uma mudança da sua mentalidade. Essa mudança de mentalidade é não colocar valores agregados em coisas. Para aquele que é neófito do sistema de Patanjali, o Raja Yoga, diz que o trabalho é o meio. E para quem já alcançou o Yoga, a cessação de todas as atividades materiais é considerado o meio. Ou seja, para aquele que está no caminho do Yoga, o trabalho ele é importante, ele faz parte do processo. Mas quando você chega na meta do Yoga, qualquer ação, trabalho que você fizer, já não modifica nada, pois você já atingiu o ápice daquilo que você atingiu. Então, todas as atividades materiais é considerado o meio. Disse que a pessoa consome yoga quando, tendo renunciado aos desejos, ela não age para a gratificação do sentido, nem se ocupa com atividades frutíferas. Ou seja, quando você atingir o yoga, toda ação que você fizer é uma ação plenamente desinteressada, pois você não age mais para si, pois você age para o mundo. Da mesma forma, se você executar o trabalho à semelhança daquele que atingiu a meta, ou seja, dando o melhor de si, e nem parando para pensar na antecipação dos seus desejos, imediatamente você age como um ser liberto. Um homem deve-se, então, se elevar com sua própria mente e não se degradar. A mente é o amigo da alma condicionada, mas também o seu inimigo. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para a pessoa que fracassou em fazê-lo, a sua mente será seu pior inimigo. E não é assim? Quantas vezes o seu pensamento não faz você querer antecipar as coisas o tempo todo e, nesse momento, gera uma ansiedade que é totalmente desnecessária? Quantos dos seus pensamentos não geram sofrimento, ao invés de trazer felicidade? Perceba que muitos dos seus pensamentos eles aparecem à revelia, sem que você queira, como se ele fosse o domador de você e você fosse o cavalo atrelado à carruagem. Aquele que conquistou a mente já alcançou o Purusha, pois logrou a tranquilidade. Para tal homem, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra, são todos o mesmo. Então, a partir do momento que você entra no estado expandido de consciência, a dualidade dos opostos, que é a característica do mundo, dos fenômenos, ela simplesmente perde o sentido para você. E disse que uma pessoa está estabelecida na autorrealização, é chamada realmente um yogi, quando está plenamente satisfeita em virtude do conhecimento e da realização adquiridos. Tal pessoa é transcendente e é autocontrolada. Ela vê tudo, sejam seixos, pedra e ouro, igualmente. Diz que uma pessoa é ainda mais avançada quando ela considera a todos, o bem-querente honesto, os amigos e inimigos, o invejoso e piedoso, o pecador e aqueles que são indiferentes e cruciais, como a mente equânime. Então, se alguém pisa no teu calo e você fica putíssimo e você maldiz essa pessoa, é porque você funciona no modo da dualidade. Quando você atinge a consciência do absoluto, você entende
que a pessoa ela age por instinto. O ser humano ele age por condicionamento. Ele é guiado pela ignorância, que gera o ego, e produz o apego ao prazer, que faz ela fugir, ter medo da perda e medo da morte. O fuga da dor e medo da morte. Um verdadeiro yogi deve tentar sempre concentrar a sua mente no eu supremo. Deve viver sozinho, em lugar isolado, e sempre controlar cuidadosamente a mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Então, a questão aqui não é o não ter, mas é estar livre dos desejos de posse. Certo? Desejos e sentimentos de posse. Qual a pessoa que pode ter tudo? É aquela que já não precisa de mais nada. Aquela que não precisa de mais nada internamente, que transcendeu o desejo de ter para ser, é aquela pessoa que, por ser, pode ter. Para praticar o yoga, a pessoa deve ir a um lugar isolado, colocar a grama cuxa no chão, então cobri-la com uma pele de veado e um tecido macio. O assento não deve ser nem muito alto nem muito baixo, e deve estar situado em um lugar sagrado. O yogi deve então sentar-se muito firme e praticar yoga, controlando a mente, purificando o coração e fixando a mente. Então ele tá descrevendo quem aqui, no capítulo 6, como eu falei, o Raja Yoga. A pessoa deve manter o corpo, pescoço e cabeça eretos numa linha reta e olhar firmemente para a ponta do nariz. Desse modo, com a mente subjugada, não agitada, desprovida de medo, completamente livre do desejo sexual, a pessoa deve meditar em mim, dentro do coração, e fazer de mim a meta suprema. Assim, praticando o controle do corpo, da mente e as atividades, o transcendencialista yogi alcança a morada de Krishna, ou o mais alto conhecimento, pela cessação da existência material. Não há possibilidade de uma pessoa tornar-se um yogi, Arjuna, se ela come em demasia ou come muito pouco. Se ela dorme em demasia, não dorme o suficiente. Ou seja, o yogi é aquele que não adota extremos. Ou seja, ele segue o caminho do meio. Aquele que é moderado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar, recreação, pode mitigar todas as dores materiais, praticando o sistema do yoga. Quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa em transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, disse que alcançou o yoga. Assim como uma candeia não tremula no lugar sem vento, assim o yogi, cuja mente está controlada, permanece fixo em sua meditação no eu transcendental. A esse estado de perfeição denomina-se samadhi, quando a mente de uma pessoa se restringe completamente das atividades mentais. Esse estágio se caracteriza pela habilidade da pessoa em ver o eu com a mente pura, de saborear, regozijar-se no eu, nesse estado gozoso, de bem-aventurança. A pessoa se situa na felicidade transcendental ilimitada e desfruta de si mesma através dos sentidos transcendentais. Assim estabelecido, a pessoa nunca desvia da verdade, e por ter conseguido isso, ela acha que não há ganho maior. Estando situada em tal posição, ela nunca se agita, mesmo em meio à maior dificuldade. Ela é, na realidade, a verdadeira libertação de todas as misérias decorrentes do contato material. Uma pessoa deve se ocupar na prática do yoga, com fé e determinação indesviáveis.
deve abandonar, sem exceção, o apego aos desejos materiais nascidos do ego, e, desse modo, controlar através da mente todos os sentidos, de todos os lados. Gradualmente, passo a passo, com plena convicção, a pessoa deve situar-se em samadhi, por meio de buddhi, ou intelecto, e desse modo deve fixar a mente unicamente no eu, e não pensar em mais nada.